Fala galera, aqui que fala o professor Daniel e o Mundo da Física para você. Vamos gravar aqui uma revisão. A gente vai estudar sobre a parte de ângulos, né? Assuntos do 8º ano. E vamos estudar a parte de retas e ângulos e vamos falar sobre soma interna de ângulos, tá certo? Então, toca aí a vinheta e vamos à aula. Então, a primeira questão diz o seguinte: podemos utilizar a fórmula da soma dos ângulos internos para calcular o número de lados de qualquer polígono, desde que a soma dos ângulos internos seja dada. Com essa informação, qual é o valor da variável x da figura abaixo? Então, nesse caso, a gente está trabalhando aqui a ideia de soma interna. Sabemos que a soma interna de qualquer figura, seja um polígono convexo, então fica S é igual a 180 vezes n menos 2. Tá? Então, nesse caso, a gente está percebendo que essa figura ela tem 4 lados. Então, se ela tem 4 lados, também terá 4 ângulos. Então, a ideia aqui é a gente vai primeiramente achar a soma interna dessa figura e depois vamos igualar a essa soma interna que a gente encontrou. Então, vamos lá. Então, a soma interna dessa figura vai ser 180 vezes o número de lados dessa figura, aqui nos casos é 4, tá? 4 menos 2. Então, a soma interna dessa figura será 180 vezes 4 menos 2, isso aqui vai dar 2. Então, a soma interna será 180 vezes 2, e isso vai dar 360. Então, qualquer figura de 4 lados, seja um quadrado, seja um retângulo, seja um paralelogramo, então, a sua soma interna vai ser igual a 360 graus. Então, esse é o primeiro passo que a gente utiliza no cálculo. Tá? Vamos agora para o segundo passo. No segundo passo, a gente vai somar todos esses ângulos, porque ele quer justamente o valor de x, tá? Então, vamos somar todo mundo e vamos igualar a soma interna que a gente acabou de encontrar. Então, vai ficar assim, ó. 4x mais 5x mais 4x mais 5x. Isso é igual a soma interna que a gente acabou de encontrar na situação anterior. Então, é igual a 360 graus. Beleza? Somando isso aqui, então, vai ficar 4x com mais 4x, isso vai dar 8x. Tá? 5x com 5x, isso vai dar 10x. Tá? Isso é igual a 360 graus. Tá? Aqui vai dar 18, essa somatória no primeiro membro, então fica 18x é igual a 360. 18 estamos explicando, vai passar dividido, então vai ficar 360 dividido por 18. Tá? Então o nosso x da questão vai ser igual a 20 graus. Tá? 20 graus. Então, repara que a gente acabou achando o valor de x. Tá? Quantos lados possuem um polígono cuja soma dos ângulos internos, tá, é igual a 1800 graus? Agora a gente vai determinar quantos lados tem essa figura. Eu não sei, mas a gente vai justamente pela soma interna. Então, a soma interna vai ser 180 vezes n menos 2. Tá? A soma interna dessa figura ele concedeu para a gente que é 1800, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma relação de igualdade. Onde tiver o S, a gente acaba substituindo por 1800. Então, fica 1800 igual a 180 vezes o número de lados, que é n e menos 2, tá? Geralmente, você sempre vai utilizar esse método. Como isso é uma multiplicação, você acaba passando esse 180 para o outro lado dividindo. Então fica 1800 dividido por 180. Isso evita de você fazer o método da tua distribuição, né? Então passou dividindo, ficou n menos 2 desse lado, tá? Então fazendo essa divisão aqui, cortando esse zero de cima com o zero de baixo, então ficou 180 dividido por 18, só que vai ser igual a 10. Então fica n menos 2 igual a 10, tá? Então, esse menos 2 está no primeiro membro, vai passar para o segundo membro somando, então vai ficar n é igual a 10 mais 2. Então, n vai ser igual a 10 mais 2, isso vai ser igual a 12. Então, repara que essa figura aqui, cuja soma interna é 1800 graus, é uma figura que tem 12 lados. Também vai ter 12 ângulos, tá bom? Terceira questão. A imagem abaixo mostra o cruzamento entre duas retas e o vértice V, pontos de encontro entre elas. Tá aqui, colocamos aqui já especificando já. Qual é a medida do ângulo AVC? Tá?
Dica: após o cálculo, substitua para achar o valor do ângulo. Então, nesse caso, nós já deixamos aqui uma videoaula para vocês sobre ângulos opostos pelo vértice, tá? Então, o ângulo oposto pelo vértice, você tem aqui duas retas, tá? Que eles estão se tocando aqui em um único ponto, tá? Então, equacionando, vai ficar assim, ó, 5x mais 10, isso igual a 2x mais 40. Então, toda vez que você tem ângulos opostos pelo vértice, significa que os ângulos serão iguais, tá? Então, vamos pegar o 2x, vamos passar para o nosso primeiro membro, vamos pegar o mais 10, vamos passar para o nosso segundo membro, trocando sempre o sinal. Então, vai ficar 5x, tá? Menos 2x, isso igual a 40 menos 10, tá? Então, 5x menos 2x vai ser igual a 3x, tá? Igual 40 menos 10 vai ser igual a 30. 3 estamos explicando, vai passar dividindo, então vai ficar x é igual a 30 dividido por 3. Então, x vai ser igual a, terça parte de 30 é igual a 10, tá? Então, fazendo a substituição, de acordo com como ele pede aqui, ó, ele pediu para a gente no enunciado, a gente tinha que substituir. Então, vamos substituir em cada lado, logo tem que dar o mesmo ângulo do lado e também do outro. Então, vamos fazer a substituição aqui, senão vai ficar 2x vezes, o x nesse caso é 10, então vai ficar 10 mais 40, tá? Então, aqui vai dar 30, então aqui vai dar 20, tá? 20 mais 40, isso é igual a 60 graus, tá? 60 graus. Então, automaticamente, desse lado também tem que bater os 60 graus, justamente para comprovar que esses ângulos são iguais. Então, vai ficar assim, ó. Então, 5 vezes o x, nesse caso, que é 10. Então, fica 10 aqui e mais 10. Então, fica aqui 5 vezes 10, isso aqui vai dar 50. Mais 10, isso é igual a 60. Então, repara que o meu lado direito é igual ao meu lado esquerdo, de acordo com a nossa definição. Tá certo, galera? Vamos para a próxima questão. Qual a questão diz o seguinte, ó, duas retas cruzam-se no ponto V, formando ângulos opostos pelo vértice. Então aqui, né, então fica 10x, tá? 10x mais 40 e o outro vai ser 6x mais 100, tá? Então, ele pede para você colocar o seguinte, ó, qual é o valor de x? Então, fazendo aqui mais ou menos uma ideia de uma reta, né, essa aqui, aí falou que tem um ponto V aqui, né, que também seria o ponto. Então, a gente pode, pela situação, colocar esse lado aqui, vai ser 6x mais 100. E desse outro lado vai ficar, outro ângulo, vai ficar 10x mais 40, tá? Como a gente percebe que eles são opostos pelo vértice, então nesse caso a gente vai aqui equacionar, tá? Então vai ficar assim, ó, 10x mais 40, isso igual a 6x mais 100, tá? Mais 100. Então vamos pegar esse mais 40, passa para o teu segundo membro. Vamos pegar esse 6x, vamos passar para o nosso primeiro membro, fazendo a troca de sinal. Então fica 10x menos 6x, isso é igual a 100, certo? Menos 40, tá? Então aqui 10x mais 6x vai ser igual a 4x, tá? 100 menos 40, isso vai ser igual a 60, tá? 4 multiplicando vai passar dividindo, então vai ficar 60 dividido por 4. Tudo que é divisão por 4 é a quarta parte, ou seja, metade da metade do número de cima. Então, a primeira metade de 60 é 30, segunda metade desse número, que no caso seria 30, então isso vai ser igual a 15, tá? Então a questão 5, essa questão aqui ela vai ser um pouco mais demorada em relação às outras, porque você tem que fazer alguns passos fundamentais quando você tem, né, polígonos regulares, e a gente vai seguindo passo a passo para a gente fazer a nossa resolução. Então vamos lá. Então primeiramente a gente vai saber a soma interna dessa figura. A soma interna vai ser igual a 180 vezes n menos 2, tá? Então esse é o nosso primeiro passo que a gente vai utilizando, né? Então você tem aqui um pentágono, de acordo com como ele descreve na questão, e ele quer saber justamente um ângulo alfa. Então essa figura aqui é um pentágono, ou seja, um pentágono regular, como ele falou aqui no enunciado. Vamos achar que é a soma interna dessa figura. Então fica SI é igual a
180 vezes o número de lados, que é 5 menos 2, da nossa fórmula. Então, essa aí vai ser 180 vezes 5 menos 2, isso vai ser 3. Então, essa aí vai ser 180 vezes 3, isso vai ser igual a 540 graus. Tá? 540 graus. Então, esse é o nosso primeiro passo. O segundo passo, a gente vai determinar o valor de cada ângulo. Então, ou seja, cada ângulo desse aqui, ele tem um valor unitário, ou seja, tem um valor fixo, certo? Então vamos descobrir quanto vale o valor de cada ângulo. Ou seja, basta você pegar aqui uma soma inteira. Esse é um pentágono regular, então vou pegar aqui, vou chamar isso aqui, sei lá, vou chamar isso aqui de x chapéu. Então vai ficar x chapéu, o valor de cada ângulo, né? X, né? Então vai ficar aqui, ó, x é igual à soma interna dessa figura associada ao seu número de lados, tá? Associado ao seu número de lados. Então, esse x chapéu, que é o valor unitário de cada ângulo, então vai ficar 540 dividido pelo número de lados, que nesse caso seria 5, tá? Fazendo essa conta aqui, vai ficar aqui, ó, 540 dividido por 5. Aqui é por 5, aqui vai dar 1, que vai ser 0, né? Abaixa esse 4, né? Aí 4 dividido por 5 não dá. Então, preciso de outro auxiliar aqui em cima, que é esse 0. Então, esse 0 desce e acrescento um 0 aqui no meu quociente. Então, fica 4 dividido por 5, isso vai ser igual a 8. Tá? Então, a 8 aqui, 0. Então, vamos para a interpretação da questão. Ou seja, cada... Então, 108 aqui. 108 aqui. 108 aqui. Tá? E aqui 108 graus também, tá? Então, ou seja, cada ângulo desse vale 108 graus. Foi o que nós fizemos. Pegamos o valor total, dividimos pelo valor total de número de lados, que deu 108 graus. Então, ó, repara que a gente reproduziu o desenho justamente dessa base, né, até a parte superior, né, do vértice A ligando ao C e ao D. Então, a gente acabou formando aqui um triângulo interno dentro desse pentágono, tá? Então, ou seja, repara que nesse caso aqui, essa figura aqui, esse ângulo aqui dessa base, aqui, ó, vale 108 graus, como a gente mostrou agora há pouco para vocês, ó, 108 aqui, 108 aqui. Então, a partir desse vértice aqui, ó, do ponto D, ligando ao ponto A, tá? O vértice A, e o vértice C, ligando também ao ponto A, certo? Ao vértice A, então, nesse caso, acabou dividindo esse ângulo em duas partes iguais. Toda vez que você tem ângulos divididos em partes iguais, chamamos isso de bissetrias, tá? Então, ou seja, eu dividi esse 108 em duas partes iguais, ou seja, 54 para cá, certo? E 54 para cá, tá? Então, da mesma ideia, ó, cortei esse 108 aqui, que interligou o vértice A e o vértice D, tá? Também dividi em duas partes iguais, então ficou 54 para cá, tá? E 54 para cá. Tá? Coloquei aqui justamente para não misturar com esse 54 aqui, tá bom? Então, dá para a gente achar agora o nosso ângulo alfa, tá? Justamente pela soma interna de um triângulo. Então, vamos pegar aqui a figura. Então, o ângulo alfa, aqui é 54, e aqui vai ser 54 graus. Então, fazendo essa soma interna, essa figura vai ficar, ó, alfa mais 54 mais 54, isso igual a 180 graus, beleza? Então, somando aqui 54 mais 54, isso vai dar 108, então vai ficar alfa igual a aí 180, tá? 54 mais 54, 108, a gente vai passar logo subtraindo, vai ficar 108, tá? Então, nosso alfa vai ser igual a 180 menos 108, isso vai ser igual a 72 graus. Tá bom, galera?